Boa noite. Boa noite. A polícia do Rio prende o homem flagrado sufocando o enteado de 4 anos. O governo conclui que a pandemia mais do que dobrou o percentual de crianças que não sabem ler e escrever. A série Brasil em Constituição mostra os avanços da Carta de 88 para a educação e a proteção da infância. A polícia do Maranhão prende suspeitos de matar um indígena. Você vai ver também o papel do Congresso na discussão do orçamento federal. O atacante da seleção Vinícius Júnior é alvo de injúria racial na Espanha. No Reino Unido, o rei Charles e os irmãos fazem vigília no velório da rainha Elizabeth. E o ex-jogador David Beckham passa 14 horas na fila. Agora, no Jornal Nacional. Foi preso agora há pouco o homem que foi flagrado sufocando uma criança de 4 anos em Niterói, na região metropolitana do Rio. Vitor acabou se entregando e chegou à delegacia pouco depois das 8 da noite. Ele estava acompanhado do advogado. Foram as imagens das agressões registradas contra o enteado que levaram a justiça a decretar a prisão de Vitor Arthur Pinho Possobon. Ele dá 2 cotoveladas no rosto do menino e depois sufoca a criança. No elevador, Vitor põe a mão sobre a boca e o nariz do menino, sufocando o enteado de novo. As imagens foram gravadas pelas câmeras de segurança do prédio onde Vitor vivia com o enteado, a mulher e uma filha do casal de apenas 1 ano, em Niterói, na região metropolitana do Rio. O Supremo começa a analisar decisões do ministro Edson Fachin que limitaram decretos de Bolsonaro sobre armas. Alexandre de Moraes derruba liminar que suspendia a redução do imposto sobre produtos industrializados. O impacto da pandemia na educação. Pesquisa mostra o prejuízo no desempenho dos estudantes. Eleições. Levantamento da CNN Brasil revela que candidatos negros recebem, em média, quase a metade dos recursos destinados aos candidatos brancos. E às vésperas da Assembleia Geral da ONU, artista brasileiro Cobra inaugura mural na sede da organização em Nova York. Olá, boa noite. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo também. Gente, o Supremo começou a analisar a decisão do ministro Edson Fachin que limitou decretos de Bolsonaro sobre armas. Olá, boa noite. O Jornal da Cultura está começando 5 minutos mais cedo por causa do horário eleitoral. Aqui na bancada nós temos o economista e doutor em ciência política, Ricardo Senes, e o sociólogo Ricardo Abramovay, professor de ciência ambiental da USP. E você pode fazer comentários pelo Twitter na hashtag Jornal da Cultura. Boa noite, Ricardo. Seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Senes. Boa noite. O Supremo Tribunal Federal começou a julgar hoje a decisão do ministro Edson Fachin de suspender o decreto que flexibilizou a compra e o porte de armas do presidente Jair Bolsonaro. Até o momento, 5 dos 11 magistrados votaram pela manutenção da suspensão. E agora nós vamos ver os outros destaques do Jornal da Cultura desta sexta-feira, 16 de setembro. Candidatos à presidência mais bem colocados nas pesquisas intensificam campanhas nas ruas há 2 semanas do primeiro turno. Pelo menos 5.000 vídeos com informações falsas e ataques ao Tribunal Superior Eleitoral e Supremo Tribunal Federal são retirados do YouTube. O corte de programas sociais na proposta de orçamento enviada pelo governo Bolsonaro ao Congresso inclui redução de 60% no orçamento do Farmácia Popular. A Alemanha retoma o controle de 3 refinarias russas no país, em meio a ameaças de apagões na Europa com a proximidade do inverno. Lembrando que nessa edição temos o economista e doutor em ciência política, Ricardo Senes, e o sociólogo Ricardo Abramovay, professor de ciência ambiental da USP. E você, claro, também pode fazer comentários pelo Twitter na hashtag Jornal da Cultura.
O número de brasileiros aptos a votar no exterior aumentou 39% de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, boa parte em Lisboa. A capital portuguesa é agora a cidade com o maior número de eleitores fora do Brasil. Por lá, a segurança vai ser reforçada no dia da votação. Para você, 6h02 pelo horário de Brasília. Eu sou Diego Sarza, está no ar o seu UOL News, último da semana. Hoje é sexta-feira, hein? Dia 16 de setembro de 2022. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição. Mais uma semana de fortes emoções, de muitas notícias, tivemos debate, tivemos pesquisas e assim será até a eleição, primeiro turno marcado para o dia 2 de outubro. Como sempre, você pode participar, marcar a hashtag UOL News nas redes sociais e também comentar as nossas transmissões. Estamos ao vivo na página do UOL, retransmissão no Facebook, no TikTok, na Twitch e no YouTube. Hoje tem enquete do dia? Deixa eu ver aqui, tem sim. Coloca aí na tela para a gente perguntar para o pessoal, você já decidiu em quem vai votar para deputado federal e deputado estadual? Tem um recorte da pesquisa Datafolha sobre esse assunto, por enquanto a maioria dizendo que sim, mas o Datafolha revela que a maior parte da população brasileira ainda não escolheu em quem votar para deputado federal e para deputado estadual, vai ser assunto daqui a pouquinho. Eu abro essa edição falando sobre a suspensão do novo piso da enfermagem. Mais cedo, em entrevista ao UOL News, Daniel Menezes, que faz parte do Conselho Federal de Enfermagem, comentou esse assunto. A gente separou um trecho da entrevista. Vamos ver. O problema todo, o dinheiro existe, ele só precisa ser melhor remanejado. E está na mão do próprio governo federal, diga-se de passagem, né? E não só do Congresso fazer essa distribuição. Não há risco de demissão. Tem colegas que já foram demitidos antes do piso ser aplicado por outros motivos, né? Então, existe uma tentativa aí, entre aspas, de fazer um terrorismo para pressionar um segmento, e é uma pressão num segmento específico, que aqui a gente tem que deixar claro, que é o setor privado com fins lucrativos. São esses que têm o maior lucro nos últimos períodos, né? Porque quem precisa realmente do financiamento são os filantrópicos, e esses a gente compreende que a tabela SUS resolveria, e o setor estados e municípios que só precisariam pagar o piso a partir do ano que vem. Tem inúmeros colegas que já receberam o valor do piso, não só no setor privado, mas também nos próprios municípios, que nem é obrigação pagar ainda. Então, assim, existe a possibilidade, não há esse clamor de que o serviço vai ficar inviabilizado, não. É um discurso que colou muito, inclusive, ali, o ministro Barroso, ele se preocupou com isso, porque ele em nenhum momento se manifesta sobre inconstitucionalidade, né? E a gente entende que é um lobby bastante forte aí do segmento privado e que, infelizmente, né, está gerando esse entrave para nós, aqui, enquanto profissionais, enquanto sociedade. Para falar mais sobre esse tema, a gente conversa agora com Marcos Vinícius Ottoni, ele é diretor jurídico da Confederação Nacional de Saúde. O Leonardo Sakamoto me acompanha para essa entrevista. Uma ótima noite aos dois. Marcos, seja bem-vindo aqui ao UOL News. Existe um lobby. As pistas que a polícia segue para esclarecer a morte do ganhador da Mega Sena. Crime pode ter sido vingança, extorsão ou roubo. Imigrantes que tentam asilo nos Estados Unidos no meio de uma guerra política. Eles são levados de um estado para outro. Prédio comercial de 42 andares pega fogo na China. Impressionante, ninguém ficou ferido. Estudo do Ministério da Educação mostra o prejuízo da pandemia na alfabetização de crianças. Espera para o Adeus à Rainha chega a 22 horas. Nem celebridades como David Beckham escapam da fila. Os panetones estão chegando mais cedo, fábricas aumentam produção e abrem vagas. Greve de controladores na França prejudica voos em toda a Europa. Cada um com sua mandinga na hora de fazer uma fezinha. É a Mega, super acumulada. Demorou, hein? 31 anos depois, Flamengo e Corinthians voltam a disputar uma grande final. Portugal diminui burocracia para quem quer tirar cidadania. Na série especial Cultura e Política no Bar, que recebeu Getúlio Vargas e Manuel Bandeira. E já que sextou, um festival com os melhores queijos nacionais. O Jornal da Band está no ar. Boa noite. O que você imagina, o que passa pela sua cabeça quando escuta que a arma pega com um bandido é de fabricação caseira? Olha, não é o tipo de arma que a polícia passou a apreender. Elas estão cada vez mais sofisticadas. Veja hoje no SBT Brasil. Em São Paulo, os flagrantes de violência no maior centro de comércio popular da América Latina. Espera para ver caixão de Elizabeth II chega a 24 horas.
Ucrânia descobre vala com mais de 400 corpos em cidade invadida pela Rússia. 3 em cada 10 alunos do segundo ano do ensino fundamental não sabem ler nem escrever. E os preparativos para o debate deste sábado entre governadores aqui no SBT. É já já. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Rede TV News. A Justiça decretou a prisão preventiva do homem que agrediu o enteado de apenas 4 anos num condomínio em Niterói, região metropolitana do Rio de Janeiro. Ele foi flagrado por câmeras de segurança. Veja agora outros destaques dessa edição. Dados divulgados pelo governo federal revelam o impacto negativo da pandemia no ensino básico. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, diz que o aumento no valor do Auxílio Brasil e do Vale Gás é constitucional. Um ataque com facas deixou 2 policiais feridos em Londres. O acesso à fila para o velório da Rainha Elizabeth chegou a ser suspenso. E a nossa equipe entrou nessa enorme fila para mostrar o que as pessoas fazem para aguentar muitas horas de espera. Na China, um grande incêndio atinge um arranha-céu de 200 metros de altura. Agora, notícias internacionais. Na Ucrânia, uma vala comum foi descoberta na cidade de Izium, no nordeste do país. O número de corpos pode passar de 400. Jovem Pan apresenta Os Pingos dos Is. Especial Eleições 2022. Olá, muito boa noite para você. São 18 horas em São Paulo. Seja muito bem-vindo. Já estamos no ar. Começa aqui mais uma edição de Os Pingos nos Is. Vamos terminando a semana juntos. Hoje, sexta-feira, dia 16 de setembro de 2022. Estaremos aqui com José Maria Trindade, a Ana Paula Henkel, Diogo Schelp, Guilherme Fiuza e Roberto Mota. Vamos aos destaques do programa de hoje. A campanha de Bolsonaro rebate Lula no horário eleitoral. Senador Flávio Bolsonaro pede apreensão do celular de Randolfo Rodrigues. E cai a aprovação do STF. Isso e muito mais agora para você aqui em Os Pingos nos Is, especial eleições. Opinião. Hora de colocar os pingos nos is. A campanha do presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro lançou nesta quinta-feira um vídeo que refuta a alegação de Lula de que ele foi inocentado pela justiça. A inserção de 2 minutos e 42 segundos explica os motivos para o petista ter sido solto e descreve sua inocência como a pior e maior mentira da eleição. Ao longo do vídeo são exibidos diversos trechos de reportagens sobre as condenações dele e delações feitas pelo ex-ministro da Casa Civil, Antônio Palocci, e pelo empresário Marcelo Odebrecht. Na sequência, a peça exibe ocasiões em que analistas esclarecem que é falsa a ideia de que Lula se tornou um político inocente. Com esse destaque, a gente abre o programa desta sexta e a gente vai a Brasília